Bom, aqui nesse vídeo eu vou mostrar o processo de instalação do Linux Mint. Então, primeiro eu preciso da imagem do disco de instalação do Mint. Vou aqui em configurações, armazenamento, no íconezinho do disco aqui, eu vou apontar para o meu drive que está com o Linux Mint ou para a imagem do sistema operacional. Então já baixei, está aqui ó, Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bits, tá? Lembrando, o Mint veio do Ubuntu, por isso que na máquina virtual tem um ícone do Ubuntu, tá? Então vamos lá, iniciar. A distribuição Mint, semelhante a outras distribuições Linux, ela é Live CD. O que é que significa uma distribuição Linux Live CD? É que ela dá o boot pelo disco, inicializa o sistema operacional pelo próprio disco que foi inserido, e você pode testar a distribuição rodando do disco, no caso aí um DVD, tá? Então aí está a tela de loading do sistema operacional. Então, se você não quiser instalar o Mint, só testar, você pode testar sem fazer a instalação. Então, aqui nesse processo eu vou mostrar o próprio sistema depois do boot do sistema operacional, que aí ele roda CD, por isso o nome Live CD. Então ele roda direto do disco sem instalação, e você pode fazer todos os testes do sistema operacional, ver os itens de hardware, de software e quais são os softwares que vem no pacote, para depois tomar a decisão de instalação ou não do sistema operacional. O Linux Mint, tá? Ele tem outras interfaces. Essa que está sendo dando boot aqui é a interface Cinnamon, mas ele tem a interface KDE e tem a interface Mint mesmo, tá? A Mate, Linux Mint Mate. Então Linux Mint Cinnamon e Linux Mint KDE, tá? Então essas são as variações do Linux Mint. Então tá aqui a distribuição Linux Mint pronta para uso. Essa é a chamada Live CD, né, em que você pode testar tudo que vem no sistema operacional. Aqui o LibreOffice, tá? Você pode testar a partir de administração do sistema, preferências, pasta, o que você quiser está aqui, já instalado no Live CD, tá? Claro, para instalar o Mint, aí eu dou dois cliques nesse ícone desse disco, aí ele vai abrir uma interface de instalação. Então na interface de instalação ele vai pedir a língua, HD, quantidade de espaço, etc, né? Então tá aqui a interface de instalação que roda a partir do Live CD, tá? Então eu vou escolher aqui a língua português do Brasil. Então já muda aqui ó para português do Brasil, continuar. Outra dica também é que aqui no ícone de rede eu vou desabilitar, desconectar a placa de rede virtual para acelerar o processo de instalação, senão ele vai baixar alguns pacotes para atualizar o sistema. Aqui é o layout do teclado, tá? Eu posso testar o meu teclado aqui com as letras. As letras mais críticas são cedilha, ponto, interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, tio, né? Chaves, colchetes, e eu posso também detectar o layout do teclado aqui. Então eu vou detectar o layout do teclado. Ele pede para pressionar algumas teclas. Em seguida, aqui é o Y. Pergunta se tem esse O com trema. Não. O E acentuado. Não. O cedilha nesse meu teclado não tem. Esse caractere também não tem. Esse também não tem. Não. Não. A Libra. Então sim, meu teclado tem esse caractere. Pronto. Então o meu teclado foi identificado como inglês Reino Unido, tá? O meu notebook aqui, mas no caso aí do português vocês fazem a mesma detecção do teclado. Então tá aqui as teclas mais críticas no meu teclado,
para na hora que eu precisar não ter problemas de acessar a tecla requerida, né? Então eu vou clicar em continuar aqui, vou ver se ele estica um pouco mais. Não estica, né? Vamos ver, esticou, tá bom. Vai para o próximo passo. Aqui vou falar um pouco desse software aqui, né? Então alguns drives, alguns softwares de terceiro, como ele próprio mostra aqui, Wi-Fi, Flash, MP3 e outros codecs de mídia são protegidos por propriedade intelectual. Então são softwares proprietários. Então a distribuição Linux e todas as distribuições que usam Linux, tá, não podem distribuir o software, o sistema operacional com software proprietário, tá? Isso vai contra o princípio do software livre. Então o que é que eles fizeram no Linux Mint? Distribui o Mint sem esses softwares, no caso aqui hardware, drive de hardware, Wi-Fi, Flash, MP3 e outras mídias, mas se eu quiser, no meio da instalação ele vai e baixa. Então vou ativar novamente a placa de rede, vou marcar aqui, se quiser você pode deixar sem marcar, e durante o processo de instalação ele vai baixar esses drives, esses codecs necessários para funcionamento desse hardware e desses softwares, tá? Então ele vai lá no repositório do Mint, baixa e instala. A própria distribuição Linux não pode ser difundida com software proprietário. Então as pessoas que mantêm o Mint fizeram esse arranjo aí para poder permitir que o Mint seja distribuído e ao mesmo tempo, na hora da instalação, você escolha se quer baixar ou não esses softwares proprietários para funcionamento de MP3, codec, Wi-Fi, etc. Tá? Então eu cliquei aqui em continuar. Essa opção eu vou deixar padrão, ele vai instalar no disco inteiro, né, como é uma máquina virtual, mas se quiser você pode dividir o HD, tá, em algumas partições e colocar, por exemplo, uma partição com Windows e outra partição com Linux. Lembrando que quando você coloca dois sistemas operacionais, o Windows e o Linux, aqui clique em continuar, você deve primeiro instalar o Linux o Windows, desculpe, e depois o Linux. Se você fizer o inverso, o Windows não vai deixar você acessar o boot do Linux. Então primeiro instala o Windows e depois o Linux, tá? Aqui onde você está, eu estou aqui no Nordeste, né? Então vou deixar aí, clicar em continuar. Então quando eu faço isso, ele automaticamente já ajusta o fuso horário, moedas, etc. Então vou deixar aqui teste, tá? Como nome da máquina. Aqui senha, eu vou colocar aqui teste também, mesmo ele reclamando que está fraco, né, a senha, mas só para ilustrar. Aqui eu marquei a iniciar a sessão automaticamente, mas eu posso deixar essa outra. Essa segunda opção, toda vez que a máquina fizer o boot, ele vai pedir a senha, tá? Então eu vou deixar aqui porque ele já dá o boot e já entra no próprio sistema operacional ao término do processo de boot. Pronto. Então aqui ele começa o processo de instalação em si, né, formatando o HD, colocando o arquivo com extensão ext4, né, com a partição Linux, o diretório raiz, que seria o equivalente ao C2 pontos do Windows, e aí vai todo o processo de instalação, tá? Durante esse processo ele aparece algumas figuras ilustrando alguns recursos do Mint, etc, tá? Eu vou fazer uma pausa no vídeo e quando o processo estiver para acabar eu retorno. Ao final do processo de instalação, aparece essa janela perguntando se você quer continuar testando o sistema operacional ou se quer reiniciar. Então quando ele fizer o reinício do sistema, ele já vai reiniciar com a versão instalada no HD. Então vou clicar aqui em reiniciar agora para concluir esse processo de instalação.
Então, o próximo boot do sistema já é com o sistema instalado. Uma dica é que assim que surgir a tela do VirtualBox, eu vou remover o disco aqui, ó, o ícone do disco. Então, botão direito remover, para evitar que ele entre na versão Live CD novamente, tá? Porque por padrão ele faz o boot primeiro pelo disco. Tá aí, ó, por favor remova o disco. Então ele já fez a remoção automática do disco. Então eu vou pressionar Enter e ele vai fazer o boot já com o sistema operacional instalado. Aguardar alguns instantes. Aqui o íconezinho do HD com a bolinha piscando, né, indicando que tem atividade no disco rígido virtual. Para fazer o processo de boot, tá aí Linux Mint 19.1, ele está fazendo o boot. No final do processo de instalação eu marquei que ele fizesse o sistema de autenticação automático. Então ele vai dar o boot e já logar e já entrar no sistema. Se eu tivesse deixado a segunda opção, ele iria parar na tela de login. Então eu teria que escolher um usuário e colocar a senha do usuário, né? Para fins de teste, como é nesse exemplo aqui, eu deixei na primeira opção, que é o login automático, como ele chama aí, inicializar a sessão de forma automática. Aguardar mais um pouco, está concluindo o boot. Concluído o processo de boot, ele entra já no sistema operacional, como eu já informei, né? É a tela inicial do Mint, uma tela de boas-vindas, tá? Eu vou fechar aqui. Essa versão ele já vem com o adicional para convidados instalado, então ele redimensiona a janela de acordo com a resolução de vídeo. Acho que houve um errozinho aqui, né? Então ele já entra com o processo de resolução de vídeo. Vamos ver se aparece aqui. Houve alguma falha. Vamos ver se aparece. Houve uma falha aqui, vou parar. Pronto, demorou um pouquinho, mas ele voltou para a tela depois do redimensionamento da dimensão da tela, tá? Tá aqui o Linux Mint com a interface Cinnamon pronta, tá? É isso.